Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Agora é lei. O Congresso Nacional aprovou no final do ano passado e o presidente Lula sancionou no início deste ano a lei que criminaliza o bullying e agrava penas para ataques em escolas e para pornografia infantil, que agora passam a ser considerados crimes hediondos. Hoje, no Ponto de Vista, vamos repercutir a inclusão do bullying no Código Penal e um maior rigor no tratamento de crimes que envolvam pornografia infantil e ataques em escolas. E para isso, nós contamos com a presença aqui em nosso estúdio da advogada criminalista Lara Brahim. Doutora Lara, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Prazer em tê-la novamente aqui com a gente. Olá a todos, Thelma, é sempre uma alegria estar aqui no Ponto de Vista com você, que eu admiro muito, então eu agradeço o convite mais uma vez. Prazer é todo nosso. Doutora Lara, em 15 de janeiro deste ano, o presidente Lula sancionou a Lei 14.811, que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A nova lei também promove alterações significativas no Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, criminalizando, por exemplo, o bullying e o cyberbullying, que é o bullying praticado no ambiente virtual na internet. Em linhas gerais, que avaliação você faz desse pacote de leis que foi aprovado? Chegou em boa hora? Bom, Thelma, como você disse, essa é uma lei que ela traz muitos temas complexos, né? Ela versa sobre a criança e o adolescente, tem como pano de fundo a proteção da criança e do adolescente e ela traz significativas alterações no Código Penal, alterando e criando novos crimes. Como criminalista, o que eu posso dizer sobre essa lei em linhas gerais, né? Essa lei, embora ela venha para proteger, seja muito importante o bem jurídico que ela protege, né? A criança e o adolescente, é uma lei que ela, muitas vezes, ela serve para atender uma demanda da população por criminalização. Ela tem um escopo que a gente pode dizer que é um escopo político, muitas vezes, que acaba criminalizando condutas que poderiam ser resolvidas em outras searas do direito que não seja o direito penal. Porque a gente tem que lembrar que o direito penal, ele serve para punir os crimes mais graves. Não que essas condutas elas não sejam graves, mas que muitas vezes criminalizar, tornar crime não resolve. Tem que também ter paralelo a isso outras atitudes de políticas públicas que não estão sendo tomadas. Então o poder legislativo cria uma nova lei que criminaliza determinadas condutas, mas a gente tem que lembrar que não existe uma relação de causa e consequência entre criminalização e a diminuição dessas condutas. Então, criminalizar não significa que a gente vai ter a diminuição dessas condutas. Então, a criminalização, o que eu posso dizer é que ela não resolve sozinha. Então, acredito que também há por trás da criação dessa lei um problema que, assim, pode parecer simples, mas a redação desses tipos penais foram muito mal feitos. Por exemplo, na questão do crime de cyberbullying, de bullying, intimidar por meio de atos de intimidação. É um português, assim, precário, né? A gente percebe que o legislador não teve um cuidado com a gramática, com o vernáculo, para produzir esses tipos penais e isso causa um grande tumulto para o aplicador, para o juiz, para o Ministério Público e para o advogado, que vão ter que lidar com os subjetivismos dessa lei que não foi clara. Então, assim, para mim, em muitos pontos, essa lei traz mais confusão do que esclarecimento. Então, acredito que seja uma lei que tem temas, sim, sensíveis, importantes, que a população ela demanda, sim, explicações, mas que o direito penal, a gente precisa dizer isso ainda, que é o óbvio, o direito penal ele não soluciona os problemas da nossa sociedade. Ele deveria ser utilizado para aqueles crimes que são mais graves, aquelas condutas que realmente demandam que uma pessoa seja retirada do convívio social. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma banalização. Se tudo é crime, nada é. Porque
a gente fica agora com receio de que há uma banalização do que seja crime mesmo e uma preocupação muito grande, como, por exemplo, no tipo penal do bullying, do cyberbullying, daqueles crimes cometidos em escola, é que esses crimes, eles na verdade muitas vezes são cometidos por crianças e adolescentes, né? E aí acaba não sendo crime, acaba sendo ato infracional análogo a crime. Então, no fim das contas, não tem o resultado que se espera. Uma das críticas, inclusive, que é feita no meio jurídico com relação a esse pacote de leis aí, é justamente isso, que ele acaba criminalizando, porque a maioria desses delitos, né, praticados de bullying, cyberbullying, né, é praticado por crianças e adolescentes. Isso, criminalizando, você cria um estigma muito grande, né, que acaba não resolvendo muitas vezes, não é? Exatamente. E a gente tem que pensar também, Thelmo, que são nossas crianças, nossos adolescentes, e o que nós queremos com o futuro desses jovens. Porque, de fato, as condutas, esses jovens precisam ser responsabilizados, mas por trás dessa responsabilização, antes deve ter uma conscientização, um incentivo em políticas que possam tratar sobre bullying, sobre cyberbullying, ou que isso seja tratado em outra esfera que não criminal. Porque essas crianças, elas precisam ser educadas e não criminalizadas, e não punidas, e não criar um estigma sobre isso. Então, acredito que seja um erro essa criminalização, porque ela vai recair sobre os atos infracionais dessas crianças e desses adolescentes, porque a gente precisa lembrar para a população que menor de idade não comete crime e sim ato infracional. Então, muitas vezes a população fica muito feliz com a criação de um tipo penal, mas esquece que, por exemplo, se for um adolescente, um menor de idade, essa punição vai chegar ao máximo em 3 anos de recolhimento de medida socioeducativa. Então, não tem esses 12 anos, como, por exemplo, no caso do homicídio, né, praticado no âmbito escolar, né? Então, a gente tem que lembrar que os atos infracionais são muito diversos do crime, né? Então, a punição ela vai ser muito diversa também. Nós tínhamos em 2015 a Lei 13.185, que já previa a figura do bullying, não é? Só que dentro de um caráter mais preventivo, não é? E não punitivo, né? O que na sua visão, na sua opinião, deveria, prevalecer nessa questão do bullying e do cyberbullying, que é um problema sério, né? E que realmente precisa ter algum tipo de, como eu vou dizer, algum tipo de medida disciplinadora. Eu não vou dizer punitiva, mas disciplinadora, não é? Exatamente, Thelmo. Como você disse, antes havia uma questão da prevenção e agora passa a ter um caráter mais punitivo. E assim, são vários equívocos que você vai percebendo do legislador nessa lei, porque, por exemplo, o bullying, que é o ato, né, intimidar por meio de violência psicológica, física, através de atos de intimidação, o bullying que acontece, por exemplo, no cotidiano, na vida real, que não acontece no ambiente virtual, a pena desse crime é de multa. E aí, se esse crime acontecer no âmbito virtual, a pena é de 2 a 4 anos. Então, assim, qual é o sentido disso? Só porque acontece no âmbito virtual, a pena é muito mais grave, há uma disparidade das escolhas das penas por parte do legislador, e eu acredito que sim, que o que deva prevalecer é um caráter pedagógico, um caráter que sejam feitas campanhas, que o governo gaste dinheiro com isso, que as nossas crianças sejam educadas, que os nossos adolescentes sejam educados, porque punir não resolve. E acho também, Thelmo, que isso poderia ser tratado na esfera civil. Que a criança ou o adolescente se retratasse, que o adulto se retratasse, mesmo o adulto. Isso não deveria ser tratado no âmbito criminal, porque a gente tem um inchaço, incha os nossos juizados, né? Que isso vai para o juizado. Então, aquilo que é sério, aquilo que é realmente grave, não é tratado com a devida seriedade. Então, eu acho que essa lei, é uma medida muito mais populista para atender um anseio da população. Uma pressão social por um caráter mais punitivo do que propriamente... Exato, né? Como se tivesse assim, olha, eu estou tentando resolver, eu estou criando uma lei que torna crime. Mas a gente tem que lembrar que tornar crime não quer dizer nada. O tráfico, a questão das drogas,
é um exemplo claro Exato, disso, né? Porque exato. é sempre no caráter mais punitivo e não se resolve, vai se enxugando o gelo, né? Exato. Porque tem que saber separar, né? O que é consumo, o que é tráfico, Exato. né? E assim, Thelma, a lei de drogas, quando ela foi criada em 2006, também no governo Lula, ela foi criada com o objetivo de punir grandes traficantes e que aqueles que fossem traficantes, né, menores, o tráfico do dia a dia, aquele do cotidiano, os usuários, que fosse dado um outro tratamento. Mas o que a gente vê é que quem é preso são os pequenos traficantes, pessoas que precisariam de tratamento, pessoas que precisariam de emprego, que descambam pelo tráfico, pela falta de oportunidade. Né? A questão do tráfico é uma questão muito complexa, então a gente percebe que uma lei está indo por outro caminho do que aquilo ela foi criada. Pois é, nós vamos ter que dar uma jantadinha para poder fechar o máximo aí esse assunto. Nós temos aí a questão dos crimes de homicídios praticados em escola, de pornografia infantil, de incitação através da internet ao suicídio e à automutilação, que passam, a partir desse pacote aí de leis, a serem considerados crimes hediondos. Isso foi uma medida acertada, na sua opinião? Thelmo, tornar crime hediondo significa que vai ter uma maior gravidade com que com esses delitos eles vão ser tratados. A pessoa deixa de poder, ela já começa a progressão de regime, né, inicialmente fechado, a forma de progressão é mais severa e ela deixa de ter direito, por exemplo, à anistia, à graça. Então, eu acredito que, como são crimes severos, acredito que sim, devem ser tratados de maneira mais severa, mas não significa que eles vão ser, que essa severidade vai trazer um menor cometimento desses crimes, entende? Então, assim, é uma medida mais acertada, porque esses crimes eles precisam mesmo serem tratados de forma mais severa, mas não significa que vai ter uma diminuição desses crimes. Certo. A questão desse pacote aí, dessa lei, né? Deixa eu retomar aqui o nome que fugiu aqui, essa lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Dentro desse projeto que foi aprovado, que virou lei, essa lei teria que sofrer a cada 10 anos uma revisão. Isso é um ponto positivo, não? É um ponto positivo, porque em termos de política criminal, eu falo como criminóloga também, estudo a criminologia, tento entender as causas do crime, né? E a gente percebe que primeiro a gente faz uma ação para lá na frente ver qual será o resultado e se esses resultados eles vão precisar de mudanças ou alterações. Então a gente só pode dizer se a política que vai ser implementada, se ela está sendo boa lá no futuro. Então, realmente, a gente precisa revisar essa política para ver se a gente continua pelo mesmo caminho ou se a gente vai por outro caminho. Uma outra questão também que está aí incluída nesse pacote, que é a responsabilização e, no caso, também a penalização do pai e mãe o responsável que não comunica o desaparecimento de um filho, por exemplo, entre outras questões. Isso é um ponto positivo? Acredito que os pais, né, é uma pressão para que se proteja as nossas crianças, né? Então, acredito que é uma medida que é interessante, né, porque obriga os pais a comunicarem imediatamente, faz com que a polícia, o judiciário em si possa buscar informações dessas crianças, né? A gente tem visto caso Evandro, muitos casos de desaparecimento de crianças, então acho que é algo que contribui sim para que essas crianças elas sejam encontradas o mais rápido possível. Doutora Laura, infelizmente o nosso tempo esgotou, porque daria para a gente continuar aqui por mais algum tempo, mas o assunto não se esgota e a gente pode retornar aí numa outra ocasião. Muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Esperamos contar aqui com a sua presença em breve. Eu que agradeço, Thelma. É sempre um prazer estar aqui com você. Você sabe que o meu carinho por você é enorme e é isso. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!